Perguntas bíblicas. E a pergunta é a seguinte: por que Jesus ele teve que receber a revelação do Pai, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1? Versículos polêmicos. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um versículo polêmico. Debates. O próprio Jeová mandando Jesus ser adorado. E aí, meu querido? Mas você não é anjo, Moisés. E A ordem é quando pros nós... anjos. Nada a ver. Se o anjo pode, que ele é um ser espiritual, por que nós não vamos poder? Sendo que na terra adoraram Jesus. Não tem nada a ver isso aí. Pregações. Canal Assembleiano Apologista. Cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje nós teremos aqui uma palestra e eu tenho aqui um convidado especial, o Ezequiel, e ele estará fazendo aí a apresentação dele, falando o ponto de vista que ele irá defender. Então ele terá 2 minutos aí para estar se apresentando ao pessoal aqui do canal Assembleiano Apologista e também falando o seu ponto de vista. Valendo aí, Ezequiel. Muito bem, eu agradeço pelo espaço concedido aqui no canal do Assembleiano Apologista. Como eu disse, meu nome é Ezequiel. E nós estamos aqui para conversar sobre um tema que é bastante controverso, se a Trindade é um ensino bíblico ou não. E o meu objetivo aqui, como já foi conversado, não é ganhar ou perder, mas ter uma conversa amigável sobre o assunto para que a gente esclareça alguns pontos e ajudar as pessoas que vão ouvir. Então, o que eu acredito basicamente é que só existe um Deus Todo-Poderoso, eterno, imortal e digno de adoração exclusiva, e que este é o Pai, baseado, por exemplo, em 1 Coríntios 8, do 4 ao 6, onde diz que há um só Deus, o Pai. E durante a palestra a gente vai citar aí os textos. Também que Jesus é o ungido ou escolhido por esse Deus, que é o seu Pai. É o único mediador entre Deus e os humanos, baseado em 1 Timóteo 2, nos versículos 3 a 5, onde diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E que o Espírito Santo é uma entidade intrínseca, inerente e inseparável do Ser Supremo, sendo uma extensão da sua personalidade, de suas ações e de seus sentimentos, ou seja, é a força mais poderosa, santa e antiga de todo o universo. E baseando-me aqui em 1 Coríntios 2, do 10 ao 16, onde fala do Espírito de Deus, assim como se fala do Espírito do homem. Então a gente vai explanar um pouco mais sobre isso, e eu deixo aqui minhas considerações e agradeço a todos que estão assistindo. Obrigado aí ao Ezequiel pela sua apresentação, muito bem explicada aí, né, a apresentação do Ezequiel. Nesse momento aí estarei fazendo a minha apresentação e falando qual será o ponto de vista aí que eu vou defender. Bom, o ponto de vista meu que eu vou defender aí é o ponto de vista bíblico, né? Que a Bíblia ela mostra que o nosso Deus, ao mesmo tempo que ele é monoteísta, a Bíblia ela mostra que o nosso Deus ele é composto de 3 pessoas distintas. Cada um deles tem as suas qualidades, mas os 3 juntos se tornam um único Deus que deve ser adorado. Existe somente um Deus, há só um Deus, e não 3 deuses como muitos dizem, muitos falam. Mas nós sabemos que existe somente um Deus e, porém, ele é composto de 3 pessoas distintas. E no decorrer do debate aí, estarei explanando melhor e mostrando textos bíblicos aí que provam que a Trindade ela não veio do paganismo,
mas que a Trindade, sim, ela está respaldada dentro das Sagradas Escrituras. Podemos encontrar até mesmo versículos até no Antigo Testamento. Então vamos começar a dar início aí ao nosso debate. Eu vou passar aí agora para a tua parte, Ezequiel, para você começar a elucidar melhor o teu ponto de vista. Vou deixar aqui os 40 minutos do Ezequiel. Se quiser soltar um cronômetro aí também, fica à vontade, tá? Então, valendo a partir de agora, lembrando, Ezequiel, que você vai começar aí a argumentar sobre o seu ponto de vista, e a hora que você for passar para mim, você faz uma pergunta, ok? E assim sucessivamente. A hora que eu argumentar também e for passar para você, eu vou fazer uma pergunta. A gente vai tentar fazer o máximo de pergunta possível aí nessa palestra. Valendo aí. Muito bem. Então, eu vou começar a minha parte colocando a base bíblica daquilo que eu afirmei, porque afinal de nada adianta afirmar algo que não esteja de acordo com a Bíblia, assim como você disse que acredita que o seu ponto de vista é bíblico, eu também acredito assim que o meu ponto de vista é bíblico. Então a gente pode direcionar a Bíblia para o livro de 1 aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, nos versículos 4 a 6. A gente sabe que o assunto ali era se devia ou não consumir a carne que tinha sido sacrificada aos ídolos e que posteriormente seria vendida ali no açougue, ali no mercado em geral. Mas, falando a respeito disso, o apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte, versículos 4 a 6. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, até aqui, nós concordamos plenamente. Não há outro Deus senão um só. E ele passa a dizer, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, nós vemos aqui que Paulo nos dá essa informação que ele chama de conhecimento mais na frente. O assunto é sobre se devemos comer carne sacrificada a ídolo. Por quê? Porque essa carne estaria moralmente contaminada, né? Relacionada à adoração falsa. E a adoração é diretamente ligada ao ser que nós chamamos de Deus. Não há como falar de adoração sem falar de Deus. E Paulo explica que o ídolo no mundo nada é, ou seja, na realidade não existe ídolo, né? Ele não existe, é um ser imaginário, como Baal, por exemplo, e que nós ouvimos no relato em que Elias chega a zombar e dizer assim, será que ele não está no banheiro? Será que ele não foi pescar? Então chamem mais alto para ver se ele atende, mostrando claramente que Baal não existe, é um ser imaginário. E nesse sentido, o ídolo nada é. Mas não há senão um só Deus. E ele diz que esse Deus é o Pai. Ele diz também que há muitos senhores, mas há um só Senhor, Jesus Cristo. Porém, o ponto específico sobre quem é Deus, ele diz que há um só Deus, o Pai. E ele fecha esse entendimento. A gente tem também o texto de João 17, no 1 ao 3, que já é muito conhecido, eu não estou trazendo nada novo aqui, mas eu gostaria de trazer a atenção que esse texto diz. Numa oração que Jesus estava fazendo pouco antes de ser entregue, né, às mãos dos homens para ser um sacrifício pela humanidade, como a gente já sabe. Então, ele vai fazendo uma oração a Deus, né, em prol dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que ficariam ali, como a gente já sabe, ficariam sem ele, ficariam desnorteados. Então ele começa orando assim: Pai,
é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus está dizendo que o único Deus verdadeiro é quem? Tu, o Pai. Por isso ele está se dirigindo ao Pai. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E evidentemente que eles deveriam conhecer também a Jesus. Isso foi dito pelo próprio Jesus quando ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não é verdade? Ele disse isso em João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Também em mim. Então nós vemos aqui uma diferenciação de seres. Não entre o Pai e Jesus, mas entre Deus e Jesus. Nós podemos também atentar para o que está escrito em 1 de João 5. São alguns textos bíblicos que juntos nos ajudam a entender melhor a identidade de Deus. A Bíblia é imensa, né? Mas nós temos alguns exemplos como esses. Então, em 1 de João 5, nos versículos 19 e 20, nós passamos a ler o seguinte. O apóstolo João nos diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vemos claramente que Jesus veio para nos dar conhecimento de quem é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de quem? Ele é filho de Deus, né? Então é muito simples. O Filho de Deus veio para nos dar entendimento de quem é o Deus verdadeiro. E nós estamos unidos ao Deus verdadeiro quando estamos unidos a Cristo, porque ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é evidente que querer chegar-se a Deus sem Jesus Cristo é inútil, porque nós não merecemos, nós somos pecadores, separados de Deus, não atingimos a glória de Deus. Mas, através de Jesus Cristo, da sua morte, do seu sacrifício e da fé que nós podemos depositar nele, achamos então favor para nos aproximarmos de Deus. Então, em seu Filho Jesus Cristo, nós estamos no Deus verdadeiro e podemos receber também a vida eterna, diferente daqueles que são do diabo, né? Que estão no maligno. Nós não queremos ser esses. Para finalizar aqui o meu argumento inicial, eu quero citar aqui, deixa-me ver aqui, João 7, do 15 ao 18. Nesse bloco, nesse momento, é o último texto que eu vou citar. E aí nos dá uma ideia dessa diferença. Por que eu não acredito que Jesus seja o mesmo ser que Deus? Porque além de tudo isso que eu mostrei até agora, João 7, dos versículos 15 a 18, enquanto Jesus estava ali ensinando e também sendo questionado pelos judeus, alguns dos quais já estavam muito distantes de Deus, né? Embora havia alguns que tenham se convertido, a gente lê assim, dos versículos 15 ao 18. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina,
conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então vemos que Jesus disse: vocês podem saber pelo que eu ensino, se o que eu ensino é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então tinha duas opções: ou aquilo era originado em Jesus ou em Deus. Se fosse originado em Jesus, não seria de Deus. E se fosse originado em Deus, não seria de Jesus. Palavras do próprio Cristo. Então vocês saberão se o que eu ensino vem de mim mesmo ou de Deus. Porque aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala daquele que lhe enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. E nós sabemos que Jesus falou daquele que lhe enviou, e não dele mesmo. Então, baseado nisso, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta. E a minha primeira pergunta é: Moisés, qual é a base bíblica para se crer e ensinar que Deus é 3 e 1? Ou seja, que há um só Deus subsistente em 3 pessoas. Ok. Você está com 29 minutos, tá? Tô pausando aqui teu tempo. 29 minutos pausado. Deixa eu ver. Agora eu vou pôr meu tempo aqui. Então vamos lá. Nós sabemos, amado ouvinte, que a palavra trindade, ela não se encontra na Bíblia. Assim também como a palavra milênio, né? Mas a palavra trindade, ela é de cunho teológico, né? E ela é usada para designar aí a doutrina da trindade. Alguns, né, teólogos, algumas denominações ensinam que eles dizem que Tertuliano inventou a doutrina da trindade. Mas refutando essa ideia aí, assim como Newton, ele não inventou a lei da gravidade, mas ele esclareceu, ele explicou a lei da gravidade. Assim também Tertuliano, ele não inventou a doutrina da trindade, mas simplesmente ele a interpretou. E a verdade ela não se inventa, a verdade se descobre. Por que a doutrina da trindade ela é uma verdade? Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que a Bíblia ela mostra um só Deus, o único Deus que deve ser adorado, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela é monoteísta, nós vamos ver isso lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Marcos 12, versículo 29, João capítulo 17, versículo 3, também lá em Tiago capítulo 2 e versículo 19 diz assim: você crê que há um só Deus? Faz bem, né? Pessoa que crê que existe só um Deus, faz bem ela crendo dessa forma. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia mostra um Deus monoteísta, a Bíblia mostra também um Deus que é composto de 3 pessoas. Porque a Bíblia mostra Jesus sendo onisciente, onipotente, onipresente, o Espírito Santo sendo onisciente, onipotente, onipresente, e Jeová sendo onisciente, onipotente, onipresente. Todos eles têm os atributos divinos. E nós vamos decorrer aqui nesse debate, explanar melhor e mostrar também os textos base que prova a doutrina da trindade. Mas porém, antes disso, eu gostaria de estar refutando aí sobre 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, onde o nosso querido amado Ezequiel aí citou aí, né? Lá diz assim: há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Será que o fato de que para nós há um só Senhor, que é Jesus Cristo, será que isso aí significa que o Pai, ele não pode também ser Senhor? É lógico que não, porque o Pai Jeová, ele também é Senhor, ele é mestre, ele é governante. Temos até as referências bíblicas, lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nós vamos ver que Jeová ele também é Senhor. Então não é só Jesus que ele é Senhor, Jeová também é Senhor. Então se o fato de Jesus ele ser Senhor,
não impede de o Pai ser também Senhor. Então fica claro que o fato de o Pai ser Deus não impede também de Jesus ele ser Deus. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Pedro ele diz que Jesus ele é o nosso Deus. Então fica claro que o fato de o Pai, da Bíblia falar que há um só Deus, o Pai, né, e um só Senhor, fica claro que Jeová não deixa de ser Senhor, porque Jesus é o único Senhor. E também vice-versa, ao contrário, pelo fato de o Pai ser, a Bíblia dizer que só há um Deus, o Pai, não impede de que Jesus também seja Deus. E também aí refutando João capítulo 17, versículo 3, que ele citou aí, lá diz, né, que o próprio Jesus ele disse, né, para o Pai que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro. Então o fato aqui de Jesus dizer para nós conhecermos somente a Deus o Pai como Deus verdadeiro, isso aí não significa que Jesus não seja também aí Deus verdadeiro. Porque além de Jesus estar encarnado e na forma de servo, o próprio Jesus em 1 João capítulo 5, versículo 20, onde você mesmo citou, Ezequiel, ele também, ali também fala que Jesus ele é Deus verdadeiro e a vida eterna. E também lá em Judas 1 e versículo 4, Jesus ele é chamado ali de um único dominador e Senhor. Então fica claro que se Jeová também ele é dominador, Jesus também ele é Deus verdadeiro. Então, perante esses dois versículos aqui mostrando que Jesus também ele é Deus verdadeiro, é vida eterna, e Judas versículo 4, lá ele é chamado de único dominador. Então nós vamos ver que Jesus ele também é Deus verdadeiro. Porque se aqui fala em Judas versículo 4 que Jesus é o único dominador Senhor, isso não impede que Jeová seja dominador Senhor. Então fica claro também que quando a Bíblia diz que há um só Deus, o Pai, né, ou então aqui o único Deus verdadeiro, né, que é o Pai, fica claro que Jesus também é Deus verdadeiro. E o que comprova isso é 1 João capítulo 5, versículo 20, onde lá fala que Jesus ele é também Deus verdadeiro e a vida eterna. Agora eu gostaria de ir aí para os textos base, para nós podermos entender que a doutrina bíblica da Trindade ela é bíblica realmente. Quando nós analisamos Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver lá dizendo assim, ó, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós vamos ver que está tudo no plural ali. Gênesis capítulo 3, versículo 22, lá diz assim, Deus ele disse, o homem é como um de nós. Pluralizou novamente, está tudo no plural. Gênesis capítulo 11, versículo 7 diz assim, Deus ele diz, desçamos e confundamos a sua língua. Está no plural novamente. Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus ele disse, quem há de ir por nós? Mais uma vez, nós vamos ver que está no plural. Então, Deus Pai, Deus Jeová, ele estava falando com quem? É óbvio que ele estava falando com Jesus e com o Espírito Santo nessas passagens. Quando nós lemos Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, lá nós vamos ver que Jesus ele estava na água e o Espírito de Deus ele desceu do céu e ouve-se também a voz do Pai, né? Dizendo, esse é meu filho amado a quem me comprazo. Então nós vemos ali as três pessoas distintas na mesma passagem bíblica. Quando nós vemos também Mateus 28, versículo 19, lá na fórmula batismal, lá está dizendo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez nós vemos as três pessoas distintas no mesmo versículo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está dizendo que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. Nós vemos mais uma vez as três pessoas distintas no mesmo versículo. Em Judas, versículo 20 e 21, nós vamos ver lá dizendo, orando no Espírito Santo, conservai-vos na caridade, amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus para a vida eterna. Nós vimos mais uma vez aqui as três pessoas distintas no mesmo versículo,
dando base para a Trindade. Mas eu não vou ficar somente nesses versículos aqui que eu citei. Tem mais outros versículos que eu vou citar no decorrer do debate aí, que vai mostrar inclusive até as funções da Trindade. Mas nesse momento aí, eu gostaria de estar fazendo a minha primeira pergunta aí para o nosso amado Ezequiel. E a minha primeira pergunta é a seguinte, Ezequiel. A Bíblia ela mostra que só Jeová tem os atributos divinos, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Fica essa pergunta aí para você, meu querido. Restou 31 minutos para mim aqui. Muito bem. Vamos lá. Eu vou dar atenção ao que você disse, que foi uma resposta aos meus argumentos iniciais. Uma das respostas que você deu foi que não é porque... Como é que você disse? Se o Pai é o único Deus, e isso exclui Jesus de ser Deus, o fato de Jesus ser o único Senhor exclui Deus de ser Senhor. Certo? Foi essa a sua argumentação. Para ser mais preciso, você disse, não é porque Jesus é o único Senhor que o Pai deixa de ser Senhor. Portanto, não é porque o Pai é o único Deus que Jesus deixa de ser Deus. Só que aí você desconsidera um princípio básico bíblico, que é chamada exclusividade pragmática. O que é isso? Bem, vamos fazer um teste com a própria Bíblia. Será que quando a Bíblia diz que há um único ser, ou que esse ser é o único, será que isso significa que não há mais ninguém que seja aquela coisa? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 23. Vamos ver. Vamos ver se eu estou correto. Vamos ver aqui. Muito bem. Mateus 23. Vamos colocar aqui dos versículos 5 até o 11. Isso, dos versículos 5 até o 11. Vou ler um pouco rápido para não perder muito tempo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, que eram faixas que ficavam na testa, como texto bíblico, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, saber o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Vamos analisar aqui. Será que quando Jesus disse, não chameis na terra a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o celestial, será que ele estava contradizendo o que o apóstolo Paulo iria dizer em Efésios 6? Nós lemos em Efésios 6 o seguinte conselho. Diz assim, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Mas espera aí, como é que nós vamos ser obedientes aos nossos pais se há um só Pai, o celestial? É claro que isso é um caso de exclusividade pragmática. Só o Pai celestial é Pai no sentido único e exclusivo que só Ele é. E nós não devemos chamar Ele assim.
como, por exemplo, fazem alguns chamando Papa ou Padre, que sabemos que significa Pai, e é um Pai no sentido espiritual. Nesse sentido, só Deus, o Pai, o é. Mas é claro que existem outros pais, não são falsos pais, são pais de verdade. Só que eles não são pais como Deus é Pai. Nós temos também Jesus dizendo: há um só Mestre, o Cristo. Mas se nós formos para 1 Coríntios 12, nós vamos analisar, falando sobre os dons ministeriais, no versículo 28, e há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Ora, havia mestres então, mas se há um só mestre, o Cristo, quem são esses mestres? Eles são mestres num sentido diferente do que só Cristo é. Agora, será que isso acontece no caso em questão? 1 aos Coríntios 8, do 4 ao 6? Bem, vamos ver aqui. Nós podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Agora nós estamos vendo que existe exclusividade pragmática. Você pode ser um único pai e haver outros pais. Um único mestre e haver outros mestres. Será que pode haver um único Senhor e haver outros senhores no sentido em que Jesus não é? Bem, o próprio apóstolo Paulo já tinha dito que, de fato, há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós há um só Deus e um só Senhor. Vamos lá. Em Atos 2, nós lemos aqui no versículo 36, numa conclusão daquilo que Pedro estava dizendo sobre Jesus, de que ele é o Cristo, de que ele foi ressuscitado, diferentemente de Davi, que continua na sepultura. Ele diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós vemos que Jesus é o único Deus que Deus fez Senhor, que Deus fez Senhor em Cristo. Ele é o único Senhor feito Senhor por Deus. Deus não fez de mais ninguém Senhor, apenas Jesus. E Jesus é o único Deus, até nas palavras do próprio Jesus, que disse que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro. Embora haja outros deuses, e não podemos negar, pois o próprio Deus disse no Salmo 82:6, vós sois deuses. E Jesus usou esse texto em argumento, registrado lá em João 10, do 33 ao 36, dizendo: na lei não está escrito, eu disse, vós sois deuses? Se a palavra que foi dirigida contra eles, e essa palavra não pode ser anulada, chamou eles de deuses, porque eu sou blasfemo quando digo que sou filho de Deus. Então veja que Deus chamou os juízes de deuses. E não importa o sentido que isso tenha. Ele só vai comprovar o que eu acabei de dizer. Exclusividade pragmática. Ninguém é Deus do jeito que só o Todo-Poderoso Deus é. Mas há outros deuses, que não são deuses falsos. Aqueles juízes não eram deuses falsos. Eles eram deuses porque eles estavam atribuídos de força e autoridade, porque eles julgavam a nação de Israel como se estivessem sentados na cadeira de juiz que pertence a Deus. Mas eles não eram o Todo-Poderoso e nem se achavam, eles nem pediam adoração. O erro deles era que eles não estavam julgando com justiça. Mas nós vemos também que os anjos são chamados de deuses, conforme nós podemos ler lá no Salmo 86:2, onde diz que Deus julga no meio entre os deuses, no meio da congregação divina. Obviamente que Deus não está entre os deuses falsos, porque eles não existem. Paulo já tinha dito, o ídolo no mundo nada é. Então, os deuses que existem, e no meio dos quais Deus julga, são os anjos. Então, nós podemos ver que Jesus Cristo, ele é Senhor, o único Senhor a qual Deus fez Senhor e Cristo. Isso nós não temos dúvida. Não há outro Senhor, não há outro Cristo escolhido por Deus, só Jesus.
E respondendo a sua pergunta, se só Jeová tem os atributos, bem, só Jeová tem os atributos que eu destaquei aqui no começo, que são ser o Todo-Poderoso, eterno, imortal e digno de adoração exclusiva. Esses são atributos incomunicáveis, são atributos exclusivos. Tê-los significa ser, sim, o ser supremo, mas somente o Pai de Jesus Cristo tem esses atributos. E por isso ele é o único Deus verdadeiro. Repete os atributos, fazendo um favor. Que só Jeová tem. Todo-Poderoso, eterno, imortal e digno de adoração exclusiva. Certo. Pode continuar. Não, por enquanto eu encerrei Então faz a tua pergunta. essa minha parte. Aí provavelmente... eu posso fazer uma pergunta? Agora você tem que fazer a pergunta. Muito bem. Então eu vou fazer minha segunda pergunta. Bom, visto que não vimos nenhum texto que diz claramente que Deus é composto de 3 pessoas, nós vimos sim textos que dizem, por exemplo, que há o Pai, há o Filho, há o Espírito Santo. Nisso eu acredito, a Bíblia diz que existem os 3. A Bíblia fala de Abraão, Isaque e Jacó, nem por isso são uma trindade humana. A Bíblia diz em 1 de João 5,7 que há o sangue, a água e o Espírito, e os 3 são um. Esse Espírito, que é a verdade mencionada ali, você bem sabe que é o Espírito Santo. Não é por isso que eu vou dizer que o Espírito Santo, a água e o sangue são uma trindade. Eles estão citados juntos porque os 3 são testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. Afinal, a água do batismo de Jesus, o sangue da sua morte e o Espírito Santo que foi derramado sobre ele testificam de que ele é, e o texto diz, o Filho de Deus. Mas nem por isso vamos dizer que água, sangue e Espírito são uma trindade. Isso consta de 1 de João 5,7. Então, nós não vimos nenhum texto que diga, olha, esses 3 são Deus. Apenas cita eles juntos. Eu acredito sim nisso. Tranquilamente. Se Jesus é o Filho de Deus, como eu disse, e se o Espírito Santo é parte inerente de Deus, como eu disse, afinal é o Espírito de Deus, é óbvio que eles existem juntos. É óbvio que quando se diz, eu vi Deus, e ao seu lado direito Jesus Cristo, é óbvio que eles estão juntos. Isso não é nenhum problema para mim. Isso não me faz acreditar numa trindade. Pelo contrário, isso me mostra que existe Deus e existe Jesus Cristo à sua direita. Então a minha pergunta é, onde a Bíblia diz que Jesus é o ser supremo? Onde a Bíblia diz que Jesus é o ser supremo? Isso? Beleza, então. Encerrada a parte, você ficou com quase 17 minutos. Beleza? Ok? Você tem ainda 16 minutos e 50 segundos ainda de andamento no debate aí. Bom, então vamos lá, né? Você citou aí, disse que Jeová, né, fez Jesus Senhor. E você disse, referindo que há muitos deuses. Na sua visão, mesmo Jesus ele sendo chamado de Deus na Bíblia, não significa então que ele é Deus Todo-Poderoso, né? Porque juízes são chamados de Deus, está lá em Salmo 82, versículo 6. Satanás ele foi chamado de Deus, Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Os anjos são chamados de Deus, está lá em Salmo 8, versículo 5. Moisés também foi chamado de Deus, está lá em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Mas aí eu te falo, ora aí, todos esses daí foram chamados de Deus na Bíblia, né? Juízes, Satanás, anjos, Moisés. Aí eu te pergunto, mas para um desses aí, para cada um desses citados aí, a Bíblia dá os atributos divinos para eles? A Bíblia dá os atributos divinos para juízes? A Bíblia dá os atributos divinos para Satanás? A Bíblia dá os atributos divinos para os anjos? A Bíblia deu atributos divinos a Moisés? Não deu.
E quais são esses atributos divinos? A onisciência, a onipotência, a onipresença, né? Digno de adoração, que nem você mesmo citou aí, né? Eterno, eternidade, esses seres aí não tem esses atributos divinos aí. Agora Jesus sim, Jesus ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Vou aproveitar, depois eu volto nessa questão aí dos atributos divinos, que Jesus tem os atributos divinos, o Espírito Santo também e o Pai. Vou ir para a sua pergunta. Você falou aí sobre que nós não vimos nenhum texto que prova, né, a Trindade. Você citou aí também 1 João capítulo 1, versículo 7. Eu não costumo citar 1 João capítulo 1, versículo 7, né, em nenhuma palestra bíblica. 1 João 5 e 7, né? Porque nós sabemos que é um texto um pouco polêmico. Vocês vão argumentar que ele é do século XVI, né? Nós conhecemos ele como Parentes Joanino, a Coma Joanina, ou Texto Receptor, mas vou falar isso por falar só, para não passar batido. Nós sabemos que ele é encontrado nas primeiras traduções do Novo Testamento, como a Peste Siríaca, do ano 150 depois de Cristo, a Ítala, do ano 157 depois de Cristo, né? E na tradução velha latina do ano 130 depois de Cristo. Isso é encontrado no Codex Sinaiticus, no Codex Monteforte, na Vulgata. Mas esse não é o caso, que eu não tenho necessidade nenhuma de citar 1 João capítulo 5, versículo 7. Mas esses argumentos aí fica claro que ele se encontra nas primeiras traduções das Sagradas Escrituras. Mas quando nós olhamos lá em Isaías, no Antigo Testamento, Isaías 48, versículo 16, parte B, nós vamos ver lá dizendo que o soberano Senhor Jeová enviou tanto a mim. E quem está falando essa palavra? É o Messias. Ali está se tratando do Messias, de Jesus. Então Jesus ele diz assim, o soberano Senhor Jeová enviou tanto a mim, né, o Messias, como o seu Espírito. Então nós vimos claramente aqui no Antigo Testamento um texto que dá base para a Trindade, porque aqui mostra os três juntos novamente. E agora eu gostaria de estar falando também sobre as funções na Trindade, que cada um deles tem as suas funções, e vou estar também mostrando um texto mais forte que mostra cada uma das funções de cada um deles. Quais são as funções, as principais funções da Trindade? As funções de cada uma da Trindade, as principais é o seguinte: a primeira, que é o plano da criação, cabe principalmente ao Pai. A redenção, a salvação da humanidade, cabe principalmente ao Filho. E a santificação, a renovação e a regeneração cabe principalmente ao Espírito Santo. Isso não significa que estas sejam as únicas funções de cada uma das personalidades aí das pessoas, né? Isso não significa que seja a única função de cada um deles, mas cada uma delas também pode participar nas funções das outras. E o texto aí da Trindade, que mostra a função de cada um deles, está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, se você quiser acompanhar aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui aparece então a função do Pai, que é a presciência. E o que significa essa presciência? Significa que pelo seu amor para com o seu povo, ele preveu que seríamos escolhidos. Aí aparece a segunda função, que é a função do Espírito Santo. Que função que é essa? Que nós seríamos escolhidos através da função do Espírito Santo. Qual que é essa função? É a santificação, aparece nesse versículo, que faz com que a pessoa ela seja obediente à palavra de Deus. A terceira função, aí nós vamos ver que através da obediência, nós vemos a função de Jesus. A função de Jesus entrando aí em ação. E qual que é essa função? Que ele foi até a morte vicária, né? Ele derramou seu sangue ali na cruz do Calvário para nos poder garantir aí o perdão e a salvação
das nossas almas. Então nós vimos claramente aqui que no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver um texto que mostra as principais funções de cada um deles na Trindade. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele não é um poder, uma emanação. Ele não é uma força ativa, conforme vemos na tradução do Novo Mundo, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, lá dizendo que a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós vamos analisar outras traduções da Bíblia Sagrada, a versão King James, lá está dizendo o Espírito de Deus. A versão KJV está dizendo o Espírito de Deus. A Bíblia Derby está escrito o Espírito de Deus. A versão revisada em inglês está vertendo o Espírito de Deus. A Bíblia Inglesa Mundial verte Espírito de Deus. A tradução literal de Young verte Espírito de Deus. E a Bíblia na linguagem de hoje verte Espírito de Deus. E a Bíblia hebraica também verte Espírito de Deus. Então nós vemos em todas essas traduções da Bíblia que elas vertem como Espírito de Deus. E o Espírito Santo ele não é uma personificação, ele não é uma prosopopeia, porque o significado de prosopopeia é quando o escritor ele dá sentido humano à palavra ou a seres inanimados. Exemplo, a animais, a mortos e personificação. Mas nós sabemos que o Espírito Santo ele não é uma personificação, ele não é uma prosopopeia. Mas o Espírito Santo ele tem personalidade. O Espírito Santo ele tem atributos de uma pessoa. Ele tem intelecto, ele tem sentimento e ele é racional. Nós vamos ver que o Espírito Santo ele fala. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 21, versículo 11, o profeta Ágapo disse, assim diz o Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 10, versículo 19, o próprio Espírito Santo ele disse para Pedro, escute, 3 homens estão procurando você. E no versículo 20, o Espírito Santo disse assim, levanta-se, então desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Aqui nós vemos claramente que o próprio Espírito Santo, ele usa um pronome pessoal para ele mesmo. E quando nós lemos lá em João capítulo 14, versículo 26, nós vamos ver que o Espírito Santo ele ensina. E Jesus ele disse lá, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele ensina e nos faz lembrar. O Espírito Santo também ele toma decisão. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 15, versículo de número 28, os apóstolos disseram, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum ou alguma obrigação, senão estas coisas necessárias. Então o Espírito Santo ele tomou uma decisão. O Espírito Santo também ele dá ordens. Quando nós lemos lá em Atos capítulo de número 8, versículo 29, lá diz assim, e disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo também, aqui no caso nós vimos o Espírito Santo dando ordem, para Felipe, para ele se chegar até o carro. Também o Espírito Santo ele entristece. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo ele se entristece. O Espírito Santo também ele intercede. Lá em Romanos 8, versículo 26, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo ele intercede por nós. O Espírito Santo também ele separa obreiros. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quando nós lemos no original, o original grego está assim, afarizate, demi, tonté, varnavan, kenton, savion. Ou seja, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui nós vemos também, mais uma vez, que o próprio Espírito Santo ele usa pronome pessoal para ele mesmo. E também nós vamos ver que o Espírito Santo ele dá testemunho de Jesus. Quando nós lemos lá em João, capítulo 15, versículo 26, diz assim,
Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo ele dá testemunho de Jesus. E também o Espírito Santo ele consola. Nós vamos ver que o nome Espírito Santo no grego é Paracleto. E Paracleto significa consolador, advogado. E lá em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 17 diz assim: O Espírito da verdade que o mundo não conheceu, né? Então a palavra outro aqui, no grego, é alon. E alon significa outro da mesma espécie, ou seja, da mesma natureza, da mesma essência divina. Então nós vimos claramente aqui que o Espírito Santo ele tem atributos pessoais. No decorrer aqui do debate também, se der tempo, eu estarei falando sobre os atributos divinos do Espírito Santo e os atributos divinos de Jesus, provando que Jesus também é Deus. Mas a minha pergunta que eu faço para você agora, Ezequiel, é a seguinte: perante todos esses textos que eu te mostrei aqui, que o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ensina, ele toma decisão, dá ordens, entristece, intercede por nós, separa obreiros, dá testemunho de Jesus, e também ele consola, ele é o consolador. E também nós vimos em duas passagens aqui ele usando o pronome pessoal para o Espírito, para ele mesmo, o próprio Espírito Santo usando o pronome pessoal para ele mesmo. Eu te faço a seguinte pergunta: a Bíblia não mostra categoricamente que o Espírito Santo ele tem personalidade? Aliás, ele tem atributos de uma pessoa? Ele tem um intelecto, ele tem sentimento, ele é racional? Ou você ainda, perante esses textos, vai continuar acreditando que o Espírito Santo é uma personificação? Esses textos não faz a gente ver que o Espírito Santo ele realmente é uma pessoa, porque olha a pergunta seguinte, ó: como que uma força ativa, um poder iria falar, ou iria ensinar, ou iria tomar uma decisão, entristecer? Você entende? Então fica essa pergunta. Separei meu tempo aqui, meu tempo está dando 16 minutos e 58, ok? Vamos pro teu agora. Você tem 16 minutos e 51. Valendo. Vamos lá. Acho que é importante a gente dar valor ao que o texto bíblico nos diz. E é importante também ressaltar o que eu estou defendendo. Talvez esteja acontecendo alguma confusão aí nesses pontos. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Eu disse que eu acredito que só existe um Deus, todo-poderoso, eterno, imortal e digno de adoração exclusiva, e que este é o Pai. Para você refutar isso, você precisa mostrar que o Filho e o Espírito Santo também são todo-poderoso, eterno, imortal e digno de adoração exclusiva. Eu disse que Jesus é o ungido por esse Deus, que é seu Pai, e que Jesus é o único mediador entre Deus e os humanos. Então você precisa me provar que eu estou errado e que Jesus é mais do que isso, que ele não é simplesmente o Filho de Deus, ungido por Deus, mediador entre Deus e os homens. E eu disse que o Espírito Santo é uma entidade intrínseca, inerente e inseparável do Ser Supremo, sendo uma extensão da sua personalidade, de suas ações e de seus sentimentos, ou seja, é a força mais poderosa e santa e antiga do universo. Antiga e eterna, claro, né? Eu não estou defendendo, por exemplo, que Gênesis 1:2 tem que dizer que a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Eu concordo, é o Espírito de Deus. Não tem nenhum problema para mim nisso. Assim como também a tradução, nova edição pastoral, que é católica, e algumas outras que eu não tenho decorado, diz que um vento de Deus pairava sobre as águas. E os católicos acreditam na Trindade, mas para eles não tem nenhum problema traduzir Gênesis 1:2 como um vento de Deus. Percebeu? Agora, outro ponto. Eu não estou defendendo que o Espírito Santo tem que ser uma força ativa, que ele não pode falar, que ele não pode ensinar, que ele não pode consolar. Eu não defendo isso. Até porque, se ele é, eu vou mostrar isso na Bíblia, uma extensão de Deus, quando eu digo extensão, não me entenda mal.
o Espírito é parte inerente do ser. Por isso se diz o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do soberano Senhor Jeová. Entende? Na realidade, a crença da Trindade é que diz que o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Então você precisa provar que o Espírito Santo não é o Pai. Você precisa usar a Bíblia para mostrar que o Espírito Santo é uma entidade consciente, pessoal, individual, separada do Pai, embora não distinta, porque a sua crença não distingue eles em natureza, essência e substância. Mas você precisa provar que o Espírito Santo é tão indivíduo separado do Pai quanto o Filho o é. Pois eu acredito que o Espírito Santo é uma entidade intrínseca, ou seja, ele está diretamente, intimamente ligado a Deus, o Pai. Como eu consigo provar isso? Bem, nós podemos ver lá em 1 Coríntios 2, como eu citei no começo, vamos explorar um pouquinho mais. 1 Coríntios... antes de ir para lá, só vou mostrar aqui um texto que já está aberto para usar melhor meu tempo. Você disse que o Espírito Santo consola. Mas aqui em Romanos 15, 4, nos diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o texto diz que as Escrituras têm paciência e consolação. Ora, em seguida diz: o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos vários pontos. Nós temos um ponto que a palavra de Deus é inerente a Deus. A palavra consola, mas ela não consola porque ela é uma pessoa, mas porque é a palavra de Deus. O consolo é de Deus. E aqui ainda diz que vocês, a uma boca, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus de Jesus. Eu acredito que o Pai é o Deus de Jesus. Você provavelmente não acredita que ele seja o Deus de Jesus. Mas, prosseguindo lá para 1 Coríntios 2, a gente vai ver algo interessante sobre essa questão do Espírito Santo. Vou te explicar por que eu acredito que o Espírito Santo é parte inerente de Deus. Não tem nenhum problema você dizer que o Espírito Santo consola, porque quando o Espírito Santo consola, é Deus que está consolando. Veja bem, 1 Coríntios 2, eu vou ler aqui para nós, a partir do versículo 10. Para a gente pegar o contexto. Mas Deus nos revelou as coisas que o olho não viu, que o ouvido não sentiu e não subiram ao coração do homem. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pronome possessivo aqui, seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui nós temos um ponto. O Espírito do homem é uma pessoa distinta do homem? O Espírito do Moisés é uma pessoa distinta do Moisés? Ou é o próprio Moisés? O Espírito do Moisés conhece as coisas do Moisés, as coisas íntimas, profundas. Assim, o Espírito de Deus também conhece as coisas de Deus porque está nele. O Espírito de Deus está nele. Olha só como diz, o versículo 12 prossegue. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Então veja que ele falou aqui: quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso é uma citação direta de Isaías 40, versículo 13. Isaías 40, versículo 13 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que o Espírito do Senhor é a mente do Senhor. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem chegou a conhecer a mente do Senhor? Então, quem sabe as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Assim também, quem conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus que está nele? Então, vemos aqui que o Espírito do Senhor é a mente do Senhor, é intrínseco, é íntimo, é interior a Deus. Só que ele também se manifesta. Entendeu? A diferença é que eu e você não podemos projetar o nosso espírito, a nossa força, o nosso ânimo, mas Deus pode, porque Ele é o dono do espírito. Vamos ver um outro exemplo aqui de como esse espírito que está nele se manifesta. Vamos lá. A gente pode ler Provérbios 18:14. Provérbios 18:14 passa a nos dizer da seguinte maneira. Diz assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? É evidente que esse espírito não é uma entidade separada do homem, mas é o próprio homem que está abatido. O meu espírito abatido, eu estou abatido. Por isso também, quando se diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não entristeçam a Deus. Porque o Espírito de Deus é santo. O nosso Espírito não é santo, mas o Espírito de Deus é santo. Podemos ver ainda, por exemplo, o Espírito Santo sendo associado diretamente com coisas impessoais, atributos. Isso mostra que o Espírito Santo é um atributo de Deus. Vamos analisar o que está em 2 Coríntios, capítulo 6. Está com 6 minutos e 50, tá? De restante. Certo. Provavelmente o meu tempo ele não vai cobrir o assunto, mas a gente consegue explorar essa parte aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. É 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 4 ao 6. Aqui nós vamos ver como o Espírito Santo é colocado entre coisas que são atributos. Então, 2 Coríntios 6, do 4 ao 6, passa a dizer: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como conhecidos, mas sendo desconhecidos, bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Nesse texto não tem nenhuma pessoa. Nesse texto você tem coisas, atributos, situações e nenhuma pessoa. Benignidade não é pessoa, amor não fingido não é pessoa. 2 Coríntios 6, do 4 até o 10. Tá. Então, honra não é pessoa, palavra da verdade não é pessoa, poder de Deus não é pessoa, prisões não é pessoa. Da mesma forma, nós não podemos dizer que Espírito Santo é pessoa. Veja bem, são todas essas circunstâncias. E continuando a falar sobre Espírito, nós podemos ver, por exemplo, em Números 11, 16 ao 25. Embora o Espírito possa receber vários atributos pessoais, porque ele faz parte da pessoa que Deus é o Espírito de Deus, então o Espírito de Deus pode se entristecer, assim como o Espírito do homem fica abatido, sem que seja uma entidade separada.
nós vamos ver lá em Números 23 algo muito interessante. Isso sim, nenhuma pessoa pode ser submetida. Aqui você acha algo que não pode ser pessoal. Em Números 23, em Números 11, nos versículos 16 e 25, Números capítulo 11, os versículos 16 e 25, numa ocasião em que Deus iria dar o Espírito Santo a outros para que Moisés recebesse ajuda ao conduzir o povo de Israel, nós lemos aqui no versículo 16 de Números 11, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais. Entrará perante a tenda da congregação, e ali se porão comigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Então, assim como outras traduções também corroboram, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Bíblia Pastoral, aqui diz um pouco do Espírito. Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e dividiu entre mais 70 homens. Uma pessoa não pode ser parcelada. Você não pode pegar um pouco de Jesus e dividir entre 70 pessoas, porque Jesus é uma pessoa só. Quando Deus enviou Jesus, ele veio inteiro, completo, pleno, não veio um pouco de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é derramado por medida. Ele é derramado um pouco sobre um pouco sobre outro. Entende? Então, nesse assunto, o que eu queria perguntar é o seguinte: o que está errado quando eu digo que o Espírito Santo é parte inerente, inseparável de Deus, uma extensão do Pai, e que é uma extensão da sua personalidade, de suas ações, de seus sentimentos, que é a força mais poderosa, santa e antiga do universo? Onde é que a Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser individual, pessoal, separado do Pai e do Filho, como a doutrina da Trindade alega? Porque sempre vamos ver o Espírito Santo como sendo parte de Deus, o Espírito de Deus, que provém de Deus, da parte de Deus, que Deus dá, que Deus envia. Então, assim como se diz, o Espírito do homem conhece as coisas do homem, o Espírito que está nele. O Espírito de Deus que está nele conhece as coisas de Deus e é a mente de Deus, como nós vimos da boca do próprio apóstolo Paulo, interpretando Isaías 40:13. Sobrou 1 minuto e 17. Já fez a pergunta? É. Tá pausado. Sim, o que eu te perguntei, só para recapitular a pergunta, o que está errado quando eu digo que o Espírito Santo é uma parte intrínseca, inseparável de Deus e não uma pessoa separada? O que está errado quando eu digo que o Espírito Santo é de Deus, é parte de Deus, vem de Deus, provém de Deus? Como você pode me provar que o Espírito Santo é uma pessoa individual, separada do Pai, que não é o Pai nem o Filho e que é o Todo-Poderoso? Ok, então você ficou com 1 minuto e 14 aqui ainda, tá? Agora meu tempo, tô com 16 minutos e 58. Vamos lá, soltando meu tempo aqui. Bom, então você perguntou, né? Que está errado aí, o Espírito Santo ele ser uma extensão, né? Do Pai. Por que nós sabemos que ele não é uma extensão, ou poder, uma emanação? Quando nós vemos no livro de Atos lá, dizendo, né? Recebereis poder, né, do Espírito Santo. Então nós vimos que o Espírito Santo ele tem o poder, e por isso que foi tirado, né, de Moisés e foi distribuído para os 70 anciões ali. Isso era o poder do Espírito Santo, mas não que o Espírito Santo ele seja um poder. O Espírito Santo, como eu já mostrei aqui, ele tem personalidade, né? Ele tem intelecto, ele é racional e ele tem os atributos divinos, os atributos pessoais. Agora, como que nós podemos saber que cada um é cada um? Que o Espírito Santo não é Jeová? Eu já citei um versículo aqui, Isaías 48, versículo 16, parte B. Lá, o que fala lá? O próprio Jesus falando: o soberano Senhor Jeová enviou tanto a mim como ao seu Espírito.
Então o próprio Deus Jeová enviou tanto a Jesus e enviou também o Espírito Santo. Quando nós lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver aqui as principais funções de cada um deles, e os três aparecem junto no mesmo texto, só que porém cada um deles tem uma função. E diz lá assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, se o Espírito Santo fosse o mesmo que Jeová, não teria necessidade de citar os dois aqui no mesmo texto. Compreende, meu querido? Então aí, nós temos bases bíblicas, né? Quando nós vemos a passagem lá de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós vamos ver lá que Jesus ele estava na água. O Espírito Santo, ele desceu na forma corpórea, né? Símbolo da paz, na forma corpórea de uma pomba. E também, ao mesmo tempo, ouve-se uma voz no céu, mostrando que Jeová é Jeová, Jesus na água é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Cada um é cada um. Você entendeu, meu querido? Então, isso fica claro aí que o Espírito Santo ele não é uma extensão de Jeová, né? Mas sim que o Espírito Santo ele tem personalidade e ele faz parte desse Deus triuno. Para a gente poder entender melhor também a Trindade, nós podemos ver aí que a matéria, se nós falarmos da matéria, a matéria ela é composta de íons, de prótons e nêutrons. Nós vamos ver que é composto de 3. Quando nós olhamos na composição da água, nós vamos ver que a água ela é composta de 3 também, H e 2O. Quando nós vemos também uma conta matemática, se nós fizermos 1 mais 1 mais 1, é igual a 3. Mas quando nós fazemos 1 vezes 1 vezes 1, vai dar igual a 1. Assim também é a Trindade, 3 em 1. Quando nós vemos também, olhando para o corpo, o ser humano, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele distingue. Ele faz separação entre corpo, alma e espírito. Então nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Por isso que o espírito do Moisés é o Moisés, mas porém o Moisés ele não é só composto de espírito, ele é composto de 3. O Ezequiel, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E a Trindade também é composta de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 juntos se tornam o único Deus que deve ser adorado. Na fala anterior, você pediu para mim mostrar aí texto que mostra, chamando, né, Jesus que mostra que Jesus ele tem atributos divinos, né? E você disse também que só Jeová ele é todo poderoso, só Jeová é eterno e também é imortal. Então eu vou citar alguns textos aqui que mostra que Jesus Cristo ele tem os atributos divinos. Exemplo, Jesus ele é eterno. Quando nós vemos lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, lá diz assim: e tu, Belém Efratas, de ti sairá o Senhor, ou na tradução do Novo Mundo está o governante, de ti sairá o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, ou desde os dias da eternidade. Quando fala aqui sobre de origem antiga, na Bíblia em linguagem de hoje diz assim, que ele será descendente de uma família antiga. Ou seja, está falando da genealogia de Jesus. Mas na parte aí que fala desde a eternidade, se refere mesmo à eternidade, viu, Ezequiel? A eternidade, né, da existência de Jesus como eterno. Porque nós vejamos em algumas traduções bíblicas aí, a Bíblia católica está vertendo desde os tempos remotos, né, ou longínquos. A Bíblia Viva está vertendo que vive desde antes do mundo existir. A Bíblia King James está vertendo desde os dias da eternidade. A Bíblia Sociedade Bíblica Britânica está vertendo desde a eternidade. A Bíblia Almeida e Corrigida, desde os dias da eternidade. E quando nós lemos lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver lá que Jesus ele é chamado de Pai da eternidade, ou de Pai eterno, da forma que você quiser. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, lá está dizendo que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na tradução do Novo Mundo está para sempre. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, diz assim: os pais e deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Então Jesus ele é Deus sobre todos e ele é bendito eternamente.
Quando nós vemos também, nós vamos ver que Jesus ele é criador. Quando nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 3, lá está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Inclusive está na tradução do Novo Mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 16, está dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas, que sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. No versículo 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir por meio dele, ou seja, por meio de Jesus. Então nós vimos claramente que através de Jesus todas as coisas foram criadas. Inclusive no léxico grego está vertendo dessa forma que eu li aí também, né? No léxico, no Novo Testamento interlinear grego. Jesus ele foi chamado de Deus na Bíblia. Quando nós vemos em João capítulo 20, versículo 28, inclusive na tradução do Novo Mundo, tem também esse texto, diz lá em resposta a Tomé, lhe disse, né? Jesus disse, aliás, o Tomé disse, né? Meu Senhor e meu Deus. Então Tomé chamou Jesus de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, o Simão Pedro lhe disse, né? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro chamou Jesus Cristo de nosso Deus e Salvador. Quando nós lemos 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó: também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o apóstolo João falou que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Em Isaías 9, versículo 6, Jesus é chamado de Deus forte ou Deus poderoso. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, diz assim: os pais deles descendem o Cristo, segundo a carne, que o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Então, Jesus ele é Deus sobre todos, bendito eternamente, o texto que eu já citei. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8, o próprio Jeová diz assim, ó: porém em relação do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Então o próprio Deus Jeová chamou Jesus de Deus. E quando nós vemos também, vamos olhar outros atributos divinos de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele é onisciente. Quando nós lemos lá em João capítulo 16, versículo 30, os discípulos eles disseram: agora conhecemos que sabe tudo. Então Jesus ele sabe de todas as coisas. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, na tradução do Novo Mundo também tem esse versículo, diz assim, ó: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e do conhecimento. Então Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então ele sabe de todas as coisas. E Jesus também ele é onipresente. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Jesus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque eu vou te dar um exemplo: se tiver 2 no Japão, 2 na Rússia, 4 na China, 2 lá nos Estados Unidos, 5 aqui no Brasil, todos esses ao mesmo tempo reunidos no nome de Jesus, então Jesus ele estará no meio de todas essas pessoas ao mesmo tempo em vários lugares do planeta Terra. Então por isso que Jesus ele é onipresente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B, na tradução do Novo Mundo também tem esse texto. Jesus ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que Jesus ele é onipresente, porque Jesus ele subiria ao céu, mas ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E também a Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele é onipotente. Jesus ele é todo poderoso. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus ele falou: é-me dado todo o poder, exousia no grego, no céu e na terra. Ou pode ser traduzido por poder, ou pode ser traduzido por autoridade. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, parte B, lá está dizendo
E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, que é dunamis aqui no grego, com poder e grande glória. Então fica claro aqui que no dicionário Strong, que dunamis é traduzido por poder. Então Jesus ele virá do céu com poder e grande glória. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, na tradução do Novo Mundo, lá está dizendo que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós vamos ver também que Jesus Cristo ele é o Todo-Poderoso, conforme nós vemos lá em Atos, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8 e 7, né? Ali nós vemos que Jesus Cristo ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, porque ele vem nas nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Então nós temos prova categoricamente, né, se indagar também a respeito de Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e 7. Eu estou aí também para dar resposta sobre esse texto aí. Gostaria de estar te fazendo mais uma pergunta aí, para a gente poder estar encerrando. A minha pergunta é a seguinte: vou te fazer uma pergunta, você já responde, que eu vou estar te fazendo outra pergunta para depois você responder, ok? Na visão sua, Jesus ele é menor que o Pai, né? Porque lá em João 14, versículo 28, Jesus ele disse: o Pai é maior do que eu, é isso? Jesus ele é menor que o Pai? Ezequiel. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Jesus ele é maior ou ele é menor do que os anjos? Parei com 4 minutos aqui, viu? 4 minutos e 8. Agora eu vou rodar seu tempo para você responder. Oi. Não, peraí. Antes de você rodar meu tempo, deixa eu só te perguntar aqui, para efeito do debate. Eu só tenho 1 minuto aí. Evidentemente que não dá tempo de responder tudo, né? Eu consumi meu tempo. Como que faz? Eu pode responder um pouquinho. Resumo aqui, ou a gente continua e deixa para uma segunda parte, ou eu fecho aqui nesse 1 minuto? Não, você pode começar a responder nesse 1 minuto e você usa um pouquinho da tua consideração final e a gente já deixa agendado a segunda parte do debate. Essa parte, inclusive, já fica aí. Aí você explana melhor no próximo debate, ok? Eu ponho esse... Só te lembrando que a hora que você terminar de responder, você aqui rapidinho, resumidamente, esse 1 minuto e 14, você faz uma pergunta para mim, para acabar teu tempo, ok? Rodando então, 1 minuto e 14. Vai lá. Vamos lá. É o seguinte, você levantou vários argumentos aí na defesa da divindade absoluta de Cristo, só que eu não preciso responder nenhum deles, porque, afinal, você não sequer tocou no argumento que eu levantei sobre a questão do Espírito Santo, né? Ou seja, assim, desviando-se de responder. Porque o argumento que eu levantei foi: assim como o espírito do homem que está dentro do homem não é uma entidade separada dele, assim se dá com o Espírito Santo, que no contexto de 1 Coríntios 2 é citado como comparativo. O espírito do homem é comparado ao espírito de Deus. No final do capítulo 2, o apóstolo diz que quem chegou a conhecer a mente do Senhor, que é uma citação, a própria Bíblia traz a referência cruzada, que é uma citação de Isaías 40:13, falando que o Espírito do Senhor, então a mente do Senhor e o Espírito do Senhor é o mesmo. Você tem a pergunta aí? Teu tempo já finalizou, mas se quiser fazer uma pergunta, depois você tem também tuas considerações finais. Que vai ser 3 minutos. A gente vai ficar uma parte 2, mas eu vou fazer aqui uma pergunta, já que estamos nesse tema de Espírito Santo. O que define uma pessoa de modo exclusivo, incontestável, individual? O que define que um ser é uma pessoa? E o que define que não é uma pessoa? Na sua opinião, qual é o seu conceito de pessoa? Beleza, então, vamos lá. Deixa eu pôr meu tempo aqui, 4 minutos e 8. Vamos lá então. O que define que uma pessoa ela é pessoa? Não vai definir
quando é uma pessoa, se ela tiver um nome. Vou te dar um exemplo. Crianças nascem e não tem nome ainda. Às vezes demora para o pai colocar o nome na criança, mas ela não deixa de ser uma pessoa. Então não é o nome da pessoa que define ela ser uma pessoa, mas sim quando a pessoa tem os atributos de uma pessoa, o intelecto, o sentimento, ou seja, o ser racional. Isso sim define que é uma pessoa. E no caso o Espírito Santo, ele tem todos esses atributos. O Espírito Santo, ele tem o intelecto, ele tem sentimento e ele é racional. Por isso ele é uma pessoa. Compreende, meu querido? Eu te fiz a pergunta aí, se Jesus ele era menor que o Pai, e você não respondeu, né? Não deu tempo aí também. Talvez você vai comentar alguma coisa nas suas considerações finais aí. Mas eu fiz essa pergunta, gostaria que você mencionasse sobre isso, ou ficaria para a próxima parte, né? Para um próximo debate aí. Porque Jesus ele disse lá em João 14, versículo 28, o Pai, ele é maior do que eu. Aí eu te fiz uma outra pergunta, se Jesus ele é menor que o Pai, então no caso Jesus ele é maior ou ele é menor que os anjos? Aí vai ficar essa pergunta para você responder ainda, ou nas tuas considerações finais, ou no nosso próximo debate aí. Mas o que eu poderia estar adiantando agora, que tinha mais algumas perguntas para fazer aqui. Deixa eu ver. Bom, na visão de Arion, nós vamos ver que o Arion ele começou a defender que Jesus ele não era Deus Todo-Poderoso, né? Eu não sei se a tua ponto de vista surgiu aí devido a Arion, né? Mas numa oportunidade eu gostaria de até tá te perguntando também se a sua visão é essa, né? E da onde surgiu o Arion, porque a doutrina bíblica da Trindade, mesmo eu já tendo dito aqui que o nome Trindade não tem na Sagrada Escritura, mas nós podemos perceber claramente aí que essa é uma doutrina que ela está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Nós temos base bíblica para tudo isso aí que se foi levantado, se Deus ele é um Deus triuno, se ele não é, porque a Bíblia mostra Deus sendo monoteísta, mas ao mesmo tempo mostra que são três pessoas distintas. E a Bíblia fala que só existe um Deus o qual devemos adorar. Então nós não podemos rebaixar a Jesus, né? Eu acredito que eu não compreendi direito ainda, até poderia te perguntar se é na tua visão se Jesus ele é um Deus menor, né? Se Jesus ele for um Deus menor, a gente entraria numa complicação muito grande, né? Que caberia até uma outras perguntas em cima disso. Mas como você não tem mais tempo para responder aí, nós já iremos aí para nossas considerações finais e tá finalizando esse debate aí, e deixo para uma segunda oportunidade para a gente estar levantando mais questões aí. Bem que você falou que os 40 minutos para cada um é muito pouco, né? E não dá para a gente tá finalizando, o meu tempo tá acabando, 26 segundos aí. Então vamos aí, meu querido, para nossas considerações finais, né? Zerar o tempo aqui. Deixa eu achar aqui 3 minutos. Vamos lá, Ezequiel, suas considerações finais, 3 minutos. Muito bem. Bem, o que eu gostaria de fazer um breve resumo daquilo que eu compreendi da nossa conversa. A gente já tinha acertado que aqui não é uma questão de quem sabe mais, e sim de entender o ponto do outro. Eu coloquei quais seriam os pontos que eu defenderia no começo, por isso não necessariamente se enquadra numa visão de alguma denominação ou de Ário, que foi um apologista aí dos primeiros séculos, mas aquilo que eu coloquei, os 3 pontos que eu coloquei no princípio. A gente vai precisar fazer uma próxima parte, né, para a gente continuar de onde parou e explorar mais a fundo o assunto. Então, nessa próxima vez, eu vou trazer de novo aquilo que eu acredito para reforçar, né, na minha consideração inicial. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente não conseguiu chegar numa conclusão, obviamente, certo? Todos esses argumentos que você levantou ao final, né, do seu tempo sobre Jesus,
todos eles eu escutei e são passíveis de resposta, só que precisa do tempo. E eu vou me organizar melhor para que da próxima vez eu utilize o meu tempo de maneira mais prática e fazer perguntas que sejam mais incisivas. A gente sempre mantendo o respeito, mas o que nós vemos aqui é o começo, né, de uma discussão que vai continuar, e eu acredito que ficaram muitos argumentos sem resposta. Você levantou muitos argumentos, isso é bom, mas a resposta à pergunta às vezes fica vaga, como eu falei a respeito do Espírito Santo. O Espírito de Deus é a mente de Deus. Refutar isso é necessário, porque a mente de uma pessoa não é exterior a ela. Então, é importante a gente pegar assuntos como esse e destrinchar. Não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas quero agradecer a todos que acompanharam, dizer que foi um prazer, né? A minha primeira experiência debatendo assim com o tempo contado e tudo mais. Foi bom, foi muito bom, e espero aí ser convidado novamente em breve para a gente colocar uma parte 2 e trazer benefícios para todos, que todos possam analisar os argumentos, todos possam analisar as partes, né? Não puxar a sardinha para o lado de ninguém, mas para o lado da Bíblia, que é o correto, né? Então, continuaremos. Agradeço aí pelo espaço. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Ezequiel. Deixa eu colocar aqui também meus 3 minutos aqui. E tempo que não quer funcionar. Essa parte aqui, acredito que vai ter que cortar, o tempo não vai, ó. Ai, meu Deus. Isso aí você vai ter que editar, não tem jeito não. Fica tranquilo que quando você postar o vídeo, tiver tudo certinho, eu já deixo, você pode fixar o meu comentário lá, que eu vou dizer, não, gente, tá certinho, aí ele postou na íntegra mesmo, tá tudo ok. Que é pro pessoal não ficar suspeitando. Ah, beleza. Acho que agora vai funcionar, vamos ver aqui. Agora sim. Bom, então vamos lá para as minhas considerações finais aí. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o debate até o final aí. Nós iremos fazer aí a segunda parte, né? Ficou muito bom, muito rico o conteúdo bíblico. Mas o que eu fiz aí, eu mostrei que a Bíblia ela mostra ao mesmo tempo que o nosso Deus ele é monoteísta, né? A Bíblia diz que só existe um Deus, um único Deus, está lá em Deuteronômio 6, versículo 4, Marcos 12, versículo 29, João 17, versículo 3, Atos 2, versículo 18, mostra que só há um Deus. Mas, porém, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que Jesus ele também é Deus e ele tem os atributos divinos. Jeová também é Deus, tem os atributos divinos, e o Espírito Santo também é Deus e tem os atributos divinos. Mostrei vários textos bíblicos aqui, inclusive um no Antigo Testamento, mostrando que até no Antigo Testamento já tinha um texto, né, comprovando a Trindade. Está lá em Isaías 48, versículo 16, a parte B, onde o próprio Jesus ele disse lá: o soberano Senhor Jeová enviou tanto a mim como ao seu Espírito. Então nós vimos aqui uma base bíblica. E também citei 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que esse texto ali, ele mostra as funções da Trindade. Então nós vamos ver claramente, categoricamente, que a Bíblia ela realmente tem essa doutrina fundamentada nas Sagradas Escrituras. Mas porém não tivemos tempo aí, eu não tive tempo de me aprofundar melhor acerca do Espírito Santo aqui. Também não há necessidade de mostrar os atributos divinos, né? Apesar que o nosso amigo Ezequiel acredita que ele é uma extensão do nosso Deus, mas poderia ter se aprofundado mais acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas eu acredito que o debate ficou muito bom e a gente pode estar explanando melhor aí na segunda parte, né? Falando melhor acerca de Jesus, refutando alguns textos aí também que forem necessários. Então, eu agradeço a todos aí que assistiram esse debate até o final. Eu estou com um problema aqui de novo. Deixa eu ver se vai dar aqui. Agradeço a todos que assistiram esse debate até o final aí. Que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. E fiquem todos na paz do Senhor.
meu querido, obrigado, viu? Obrigado por ter participado aí. E a gente faz outro Isso aí. sim.